Por que que o dízimo não é obrigatório? Primeiro motivo, o dízimo no Antigo Testamento, ele era usado para o sustento dos levitas, órfãos e viúvas. Quando o povo hebreu entrou na terra prometida, o tribo de Levi não teve herança, eles não tiveram terra. Então o dízimo era levado no templo, para que através disso fosse sustentado o tribo de Levi e também as viúvas e os órfãos. Esse era o propósito do dízimo, era para sustentar os levitas e ele era levado no templo. Perceba, era para o sustento dos levitas e era levado no templo. Malaquias 3,10 diz que trazer o dízimo à casa do tesouro. Casa do tesouro é no templo, meu irmão. Agora presta atenção. Se o dízimo era para sustento dos levitas e o dízimo era para ser levado no templo, então nós temos dois problemas nos nossos dias. Porque primeiro, nós aqui brasileiros, as igrejas, nós não somos levitas, não somos do tribo de Levi. Algumas pessoas dizem que quem toca um instrumento é levita. É nada, irmão. Quem toca um instrumento, toca um instrumento. É tecladista, é violonista. Não é levita. Levita é lá do tribo de Levi. Então não tem mais os levitas. Então como que eu vou levar o dízimo para sustento dos levitas, sendo que não tem mais levitas? E aí tem um outro problema. O dízimo era levado no templo. E aí é um outro problema, porque o templo não existe mais. O templo que existia era lá o templo de Salomão. O templo lá de Zorobabel, que depois foi reformado por Herodes. Mas esse templo, que estava lá na época que Jesus veio na terra, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra sem que seja derrubada. E o templo, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então não tem templo mais. Esse lugar que nós estamos aqui não é o templo. Esse lugar é a congregação. Não existe mais templo feito de pedra. As igrejas onde os irmãos se reúnem no mundo inteiro, no Brasil, não é templo, é congregação. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação. Então a palavra correta é congregação, eu vou congregar, e isso é bíblico, mas não é templo. Então se não tem o levita, e não tem o templo, então o dízimo não pode ser ensinado nos moldes que era lá no Antigo Testamento. Porque o dízimo era para levar no templo. E alguém pode dizer assim, não, mas o dízimo é antes da lei. Porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, lá em Gênesis 14. Porém, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque sim. Jacó também fez um voto lá em Gênesis 28, dizendo que ele iria dar o dízimo. Porém, esses textos não podem ser usados como uma doutrina, porque são textos descritivos. Existem textos que são descritivos e existem textos que são normativos. O texto descritivo, ele descreve alguma coisa. Mas o texto normativo, ele coloca uma norma. Quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, não era uma norma, uma regra. Abraão deu o dízimo. Mas não é porque ele deu que ele estava dizendo que todos que viriam depois dele deveriam dar. Inclusive, Abraão fez coisas que eu não imito ele. Abraão fez sacrifício. Abraão, ele saiu da terra dele e peregrinou por muitos anos. Mas foi Abraão que fez isso. Eu não tenho que imitar ele porque ele fez. Porque não era uma norma, não era uma regra. Mesma coisa Jacó. Jacó também, presta atenção agora, amados. Jacó, no capítulo 28, Jacó fez um voto dizendo que se Deus abençoasse aquilo que ele iria fazer, ele iria dar o dízimo. Mas veja, foi algo voluntário de Jacó. Ele decidiu, assim como você também pode decidir, eu vou ser dizimista. Eu sou dizimista e vou continuar sendo. É um voto voluntário. Mas antes da lei, o dízimo não era uma obrigação. Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo, mas foi algo específico e voluntário deles. Mas daí você pode dizer assim, mas Jesus não ensinou o dízimo. Algumas pessoas usam Mateus 23. Vamos ler lá, vamos ver se Jesus ensinou o dízimo. Mateus 23. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém,
fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então algumas pessoas vão pegar esse texto e vão dizer, está vendo aí, ó, Jesus ensinou o dízimo. Só que ele se esquece de um princípio básico da interpretação de texto, que você não pode tirar o texto do contexto. Eu tenho que saber para quem ele foi dito, em qual contexto. Para quem Jesus estava falando aqui? Ele estava falando para os fariseus e escribas. Eles eram judeus, então estavam ainda debaixo da lei. Ainda existia o templo. Então é por isso que Jesus falou para eles que eles deveriam continuar, porque eles ainda estavam na prática da lei. Porém, você não vai ver Jesus ensinando os gentios a darem o dízimo. Você não vai ver Jesus falando para pessoas de outras nações darem o dízimo. Ele falou para os escribas e fariseus. Você também não vai ver os apóstolos ensinando gentios a darem o dízimo. Pode ler Atos dos Apóstolos, você não vai ver Pedro, Paulo ensinando pessoas que não eram judeus a darem o dízimo. Se você ler as epístolas de Paulo, você também não vai encontrar Paulo ensinando os gentios a darem o dízimo. Dízimo era uma prática obrigatória para os judeus, na antiga aliança, para sustento dos levitas, para levar no templo. Mas não tem mais o templo. Então o dízimo, nos moldes que ele era no Antigo Testamento, ele não pode ser ensinado como uma obrigação. O dízimo, ele não é obrigatório. Porém, dar qualquer coisa na obra de Deus também não é um hábito saudável. Então, a pessoa não é obrigada a dar 10%. Mas também não é saudável que eu dê qualquer coisa. Porque na nova aliança, embora os irmãos em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, eles não eram obrigados, nem ensinados a dar o dízimo, mas eles davam muito mais do que o dízimo. Então isso é um princípio importante. Se você ler, por exemplo, a viúva pobre, ela deu tudo. Ela tinha 2 moedas, ela deu as 2 moedas. Ela deu mais que o dízimo. Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 41. Se você for lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 44, a Bíblia diz que os irmãos, eles vendiam suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos. Não era o dízimo, era mais que o dízimo, era tudo que eles tinham. Se você for lá em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo vai falar que os irmãos da Macedônia, eles contribuíram, eles eram pobres, eles eram muito pobres, mas os irmãos contribuíram além do que eles poderiam contribuir, ou seja, eram muito mais do que o dízimo. Então na nova aliança, você vai ver pessoas dando mais do que o dízimo, mas o que nós precisamos entender aqui é que não era obrigatório, era voluntário. Ananias e Safira, aonde é que eles pecaram? Eles pecaram porque eles mentiram. Eles falaram que era uma quantidade de valor que eles tinham pegado, quando na verdade foi outra. O pecado deles foi a mentira. E por isso que eles perderam a sua vida. Então nada era obrigatório, era voluntário. Então o que eu quero concluir dizendo aqui para os irmãos: seja generoso na obra de Deus. A nossa contribuição financeira, amados, presta atenção, ela deve ser racional, generosa e compromissada. Racional por quê? Lembra que eu falei de administrar bem os recursos que eu tenho? Então, racional. Sente com a sua esposa, com a sua família, ou se você é sozinho, e veja quanto você ganha. E ali você raciocine e decida: olha, eu vou contribuir com esse valor para a obra de Deus. Racional. Generoso, por quê? Porque você não vai colocar qualquer valor, você vai colocar um valor que demonstre o seu amor pela obra, a sua generosidade pela obra de Deus. Generosidade e compromisso. Por quê? Porque embora o dízimo não seja obrigatório, mas eu acredito ser saudável a pessoa contribuir com o valor fixo todo mês. Porque se a pessoa deixar para cada mês ela der alguma coisa, aquilo que dá na telha, vai ter mês que ele não vai dar nada. Vai ter mês que ele vai esquecer. Então se você coloca um compromisso: olha, eu vou ver quanto que eu tenho, eu vou fazer algo generoso, que demonstre o meu amor, que demonstre a minha fidelidade, e todo mês eu vou contribuir com esse valor na obra do Senhor. E aí você coloca lá uma data, todo dia 10, todo segundo domingo. Isso é compromisso, isso é generosidade, isso é contribuir com amor, de forma racional.
Porque o que muitas pessoas fazem é apelar para o emocional das pessoas, prometendo um monte de coisa para ativar o emocional. E muitas vezes até ativar a ganância de pessoas que querem ficar rico rápido e acham que se ele dá dinheiro na igreja ele vai enricar. Não vai. Então contribua de forma generosa, com amor, com racionalidade e com compromisso. É isso que eu acredito. E aí você pode fazer a pergunta: mas tem que ser 10%? Não, pode ser 20%, pode ser 30%, pode ser 5%, pode ser 1%. O que é importante é que seja o teu melhor, que seja generoso e que tenha compromisso, para que a obra de Deus possa continuar.